TV Brasil Oeste, Canal 8. Que é a nossa entrevistada de hoje, que vai falar sobre direito da família. Falar com o tema direito da família, mas o tema de hoje ainda é sobre guarda compartilhada, que foi o assunto que deveria ser completado na terça-feira. Infelizmente, devido a um problema técnico aqui com a energia, nós não tivemos a oportunidade de responder aos questionamentos feitos, pelos nossos queridos telespectadores, nossas queridas telespectadoras. Mas hoje nós estamos aqui para encerrar essa demanda, porque toda terça-feira a doutora Clarissa vai estar aqui no nosso programa falando sobre direito de família e a cada dia um tópico, um tema diferente. Doutora Clarissa, boa tarde, muito obrigado pela participação. Tiramos a senhora hoje, quinta-feira, não era o dia, mas doutora Clarissa, me socorre, porque teve várias intervenções na rede social com relação a alguns questionamentos e perguntas sobre o tema de terça-feira, que era e que continua sendo hoje guarda compartilhada. Boa tarde, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui novamente, colaborando com o programa, com a sociedade, esclarecendo as dúvidas sobre direito de família, que é tão complicado e tão fácil ao mesmo tempo, porque afinal é o nosso dia a dia, E hoje nós vamos tentar resolver aí as questões que ficaram pendentes na terça-feira sobre guarda compartilhada. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. E nós temos hoje, como foi ventilado e já na nova roupagem do programa, toda quinta-feira tem o quadro Fala Mãezinha com Tatiane Gaudêncio, que hoje também está aqui e trouxe o nutricionista Gustavo Soares. Tatiane, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E hoje o tema vai ser alimentação na gestação. Está aqui ao meu lado o nutricionista Gustavo Soares, que vai estar explicando pra gente quais alimentos a gente deve comer na gestação e quais deve evitar. Obrigado, Tatiana. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Tá. Eu até conversei com o Rayane sobre a questão do programa de hoje. Nós vamos falar com a doutora Clarissa Botega com relação ao tema guarda compartilhada, que ficamos pendentes aí com relação a algumas intervenções que foram feitas pelo telespectador, pela telespectadora, são dúvidas. E antes da gente começar, propriamente dito, nas dúvidas que a doutora Clarissa vai explicar e vai tirar de você, telespectador. Doutora Clarissa, terça-feira que vem, só para o pessoal que já está começando a assistir, qual que vai ser o tema? Na terça-feira que vem, nós vamos trabalhar um tema também bem interessante, eu acho que todo mundo vai gostar, que é a guarda compartilhada hoje e união estável. Vamos trabalhar todas essas questões que envolvem a união estável, união homoafetiva, guarda de filhos na união estável, patrimônio na união estável. Então, você aí que vive união estável, que tem dúvidas em relação à união estável, pode mandar aqui as dúvidas para o programa, que na terça-feira a gente vai tentar tirar essas dúvidas junto com vocês. Para quem não sabe, eu acho que a união estável virou um tema bem fácil de interpretar, mas é o famoso amigar, ajojar, né, professora, doutora? Antigamente tínhamos vários nomes, Vou juntar os trapos. Exato. Vou amigar. Os companheiros, A gente chamava até alguns nomes bem estranhos, amaziados, ajojados. Hoje, nós temos que chamar de companheiros, efetivamente é o nome que a lei adotou, ou podemos também chamar de conviventes, mas são os amigados mesmo. Ótimo. Eu queria ver com a Rayane. Rayane, na terça-feira houve várias intervenções. Nós ficamos fora do ar e o WhatsApp teve várias perguntas. E com respeito a você, telespectador, nós pedimos aí a doutora Clarissa que voltasse hoje, quinta-feira, para tirar essas dúvidas. E a gente volta a reprisar e agradecer pela presença, pela presteza da doutora Clarissa, que largou os seus afazeres na quinta-feira, como é uma profissional, e ela vem aqui de uma forma muito solidária atender a esse pedido de você, tá? Porque o programa Veracidade tem esse trabalho de levar até você a informação, o esclarecimento e aquilo que realmente você tenha dúvida, se a gente não conseguir tirar, mas por favor, entre em contato com a nossa rede social, nosso WhatsApp, que está aí na tela, tem o Facebook,
todas as perguntas que vocês fizerem, mesmo que durante o programa nós não consigamos te responder, com certeza, fora do ar, nós vamos dar uma resposta para você. Rayane, qual que é a pergunta que ficou pendente para a doutora Clarissa? Rayane, está me escutando? Tá, vamos fazer o seguinte, a Rayane está aqui e ela está com as perguntas lá. Você que está nos assistindo, tem aí as perguntas. Por favor, podem fazer. E tem o telefone também, que vocês possam também intervir via telefone da televisão. Rayane? Boa tarde, Luiz Poção. Boa tarde, doutora Clarissa Botega. Boa tarde, telespectadores. A pergunta de hoje é da Jéssica. Qual o procedimento a ser tomado quando os pais moram em cidades diferentes? E a Renata Moraes faz a mesma pergunta e acrescenta, visto que o filho nunca viu o pai. Bom, Jéssica, a guarda compartilhada, ela, como nós falamos na terça-feira, ela tem esse objetivo de dividir as tarefas diárias da criança ou das crianças com os dois genitores. Quando os genitores residem em cidades diferentes, fica um pouco complicado mesmo, porque nós temos um problema físico, né? Nós não conseguimos colocar essa criança de uma forma cotidiana com os dois genitores. O que se procura sempre é que essa criança consiga partilhar pelo menos um tempo da vida dela com cada genitor. Então, na maioria das vezes, quando a guarda compartilhada é aplicada e os pais residem em cidades diferentes, acaba que aquele período de férias, que antigamente na guarda unilateral seria dividido, 15 dias para um pai, 15 dias para a mãe, hoje na guarda compartilhada vai ser assim. Por exemplo, se a criança está com a mãe e o pai mora em outra cidade, acaba que as férias escolares dessa criança serão gozadas a maior parte do tempo com o pai, com aquele que ele não tem a convivência diária. Então, esse é o sistema que o Poder Judiciário achou por bem para resolver esse problema da residência diferente entre os genitores. Rayane, só um minutinho. Doutora Clarissa, só aproveitando esse gancho que a senhora explicou aí, com relação a... Tem um pessoal, uma família, um casal, uma senhora nos assistindo nesse momento, e ela precisa entrar com uma ação, né, e nesse caso específico aí, do pai morar em um outro estado, um outro município, onde ela protocola, onde que ela entra com essa ação? Ela tem que deslocar até o município ou o estado onde o pai dessa criança mora, ou ela faz isso aqui mesmo no local onde ela mora? Não, são nos casos onde a gente tem o interesse de um menor, o próprio Código de Processo Civil, ele resolve isso dizendo que, como a criança é a beneficiária, todas as ações que envolvem interesse do menor serão propostas na comarca de residência desse menor. Então, é na onde o menor se encontra que a gente vai propor essa ação. Porque eu já vi casos de pessoas perguntar, eu queria entrar, mas eu não sei, ele está morando, não sei, parece que está, não sei, no estado do Paraná, se no estado do Rio Grande do Sul, eu não sei o endereço. E como que fica? Isso aí é difícil, né? Ela teria que ter essas informações, né? Isso. Para a propositura da ação, o correto é que se tenha os dados da parte contrária. Pelo menos o endereço para a gente poder até chamar essa pessoa para fazer a sua defesa, porque o processo não pode tramitar sem uma defesa. Então, eu preciso comunicar a essa outra parte a existência desse processo. Então, no mínimo, a gente espera que tenha o endereço. Mas, se você não tiver o endereço, não impede a propositura da ação. Se a ação for necessária, há a possibilidade de pedir a citação da parte por edital. Mas lembrando que tudo nós temos que agir de boa fé, né? Tem que ser honesto. Olha, realmente eu não sei onde a pessoa está, eu não tenho mais conhecimento, há muito tempo eu não tenho informação. Podemos pedir a citação por edital. Mas o correto é mesmo conseguir o endereço. Rayane, pode colocar a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Meire, do bairro Cristo Rei. Os pais são divorciados e no dia do divórcio, o ex-marido pediu a guarda definitiva dos 2 filhos. Só depois de anos, a mesma foi saber. A mãe não tem o direito de ficar com os filhos no finais de semana, sendo que um é maior de idade e o outro menor de idade. Existe uma guarda definitiva e qual é o procedimento neste caso? Meire, nós estamos acostumados a falar em guarda definitiva, mas a guarda definitiva, na verdade, ela não existe. A guarda de uma criança, ela é sempre provisória. Em que sentido que ela é provisória? Enquanto você estiver fazendo bem para aquela criança, estiver cuidando daquela criança, a guarda vai ser mantida com você. Mas a partir do momento que aquela criança está em risco,
qualquer pessoa, qualquer denúncia, ou mesmo o Ministério Público, pode propor uma ação e reverter essa guarda. Então, para a gente já esclarecer isso, eu acho importante dizer, não existe guarda definitiva. Mesmo que esteja escrito no documento que você tem a guarda definitiva, isso não quer dizer que nunca, jamais você vai perder a guarda da criança. Você pode eventualmente perder caso você crie algo que seja ruim, seja maléfico para a criança. Então vamos começar por aí. Não existe guarda definitiva. A guarda sempre poderá ser revista em benefício do menor. Em momento algum o juiz vai avaliar se o pai quer ou se a mãe quer. O juiz vai avaliar o que é melhor para a criança. Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me chamou a atenção na pergunta é que não existe guarda de filho maior plenamente capaz. Se um dos teus filhos tem 18 anos e é capaz, não existe mais guarda sobre ele. Ele já é adulto, já toma suas decisões. Então, para que você tenha contato com esse filho, basta ele querer, você querer. O pai, que eventualmente tivesse a guarda desse rapaz, já não tem mais. Com relação ao filho menor, a qualquer momento você, como mãe, pode propor uma ação pedindo até a convivência com essa criança. Caso você queira, você pode até pedir a guarda compartilhada. E o procedimento aí, infelizmente, se não houver acordo com o genitor, é uma ação judicial. É uma ação que vai se chamar ação de modificação de cláusula de guarda. Doutora Clarice, mais um gancho nessa pergunta. E no caso, daqueles casos onde o Conselho Tutelar acaba identificando pessoas, mães que com maus tratos mesmo, há casos aí recentes, publicados na mídia, de pessoas que usam drogas, enfim, acabam agredindo de forma assim brutal e essa criança é retirada do seio dessa família. Nesse caso, o pai, o padrasto, ou alguém, membro da família próxima, tem o direito de ter essa guarda ou já vai direto para um albergue ou um lar da criança? Não, não. Nesses casos, sempre a família vai ser procurada. Sempre. Mesmo que, vamos dar um exemplo, os pais, de repente, têm algum problema, são usuários de drogas, ou enfim. Nós tivemos agora, recentemente, até um caso de um rapaz que supostamente prendia uma menininha de 6 anos numa jaula, enfim. Se os pais não têm condições psicológicas de cuidar da criança, de proporcionar o bem-estar para essa criança, qualquer pessoa pode informar isso ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, procurar uma delegacia, fazer uma denúncia. E essa criança vai ser retirada, sim, do seio familiar, do pai e da mãe, daquele núcleo. E quem é que vai ficar com essa criança? O Estatuto da Criança e Adolescente prioriza primeiro a família biológica. Então, nós vamos procurar os avós, os tios, um primo, talvez um irmão mais velho, que já tenha capacidade até para cuidar do seu irmão mais novo. Sempre a prioridade é para a família biológica, a família mais próxima, a família de afeto. Caso não tenha ninguém para ficar com essa criança, aí essa criança vai ser disponibilizada para adoção. Mas nesse caso, o termo guarda definitiva, não, mesmo assim, não utiliza? Não existe guarda definitiva. Porque há a possibilidade desse pai se recuperar, se reintegrar socialmente, né? Exatamente, exatamente. Rayane, vamos mais uma pergunta. Vamos explorar bem a doutora Clarissa Botega. Você que está nos assistindo, não deixe de fazer suas perguntas. Às vezes está aqui, é o WhatsApp, o telefone, pode perguntar. Nós estamos aqui, é para isso, para atender você, telespectador. Rayane? Temos um telespectador que preferiu não se identificar e faz a seguinte pergunta. Nos casos em que o pai ameaça a mãe e o filho, como fica a situação da guarda compartilhada? É um caso bem complicado. Nos casos de ameaça, no seio familiar, a gente tem uma outra lei, e inclusive fica a sugestão da gente abrir um programa também para conversar sobre essa lei diferente, que é a Lei Maria da Penha. Nos casos de ameaça à mãe, à criança, a atitude correta é se dirigir à delegacia especializada de violência contra a mulher, fazer a denúncia, fazer o registro, pedir as medidas protetivas cabíveis, que são várias. Muitas vezes as pessoas acham que é só o afastamento do lar conjugal. Não, essa é apenas uma medida protetiva. Você pode pedir várias outras, como, por exemplo, a própria guarda, como liminar. Você pode pedir pensão alimentícia, você pode pedir bloqueio de bens. Então, a atitude correta, houve violência doméstica, se dirigir à delegacia especializada e realizar o boletim de ocorrência. Essa é a atitude correta. Doutora, mas e caso não há como fazer essa comprovação de uma ameaça? Que tipo de... como seria provado isso para que se oficialize essa denúncia junto ao Conselho? Essa é a pior parte. A questão da prova não é fácil. Realmente a prova é um pouco complicada. Poção, devo dizer para você que, principalmente nas causas que envolvem o direito de família, muitas vezes as pessoas que têm conhecimento daquilo que aconteceu são as pessoas que estão ali próximas.
a própria família, amigos, vizinhos. E às vezes o Poder Judiciário não quer ouvir essas pessoas porque, não, essas pessoas podem ter interesse. Bom, mas vamos colocar uma linha divisória. Qual é essa linha divisória? Nos casos que envolvem direito de família ou Maria da Penha, como é o caso do crime de ameaça, abre-se um leque de possibilidades um pouco maior na oitiva dessas pessoas. Então, como é que eu vou provar uma ameaça? Eu já disse aqui no outro programa que o celular hoje é uma arma na sua mão. Então, você tem que colocar para gravar, filmar, tirar foto, alguma coisa assim. Mas também eu posso chamar os vizinhos, de repente os vizinhos ouviram alguma coisa, às vezes a pessoa saiu nervosa, falou alguma coisa, alguém viu na rua. Então, eu tenho que provar de alguma forma, a gente tem que lembrar disso, né? O Poder Judiciário vai atender a sua solicitação desde que você prove aquilo que você está alegando. E na Maria da Penha a gente tem um leque um pouco maior dessa questão do exercício das testemunhas como prova da ameaça. Rayane, eu sei que tem mais perguntas, eu queria aproveitar mais um ganchinho, porque essa pergunta está me dando aí a oportunidade de fazer mais uma. Doutora, eu vi uma palestra, aí eu não lembro quem, se era da Vara da Família, dizendo que muitos casos de esposas, né, conviventes, enfim, tem um relacionamento e depois de uma ameaça, às vezes da agressão mesmo, a própria mulher, depois de fazer denúncia, existe o processo, a prisão desse indivíduo, desse cidadão, e logo em seguida a mulher retira toda a queixa que fez contra o marido. Isso procede? É uma coisa comum, é natural isso? A mulher, depois de ser agredida, ela vai lá e ela não quer mais que prenda o marido, não quer mais que o processo fique em andamento. Depois que o processo está aberto, há possibilidade de paralisar? A mulher, a esposa, a convivente tem poder para isso? Esse é um problema que surgiu logo no começo da Lei Maria da Penha. Existia sim a possibilidade de você desistir da ação. Hoje há um entendimento pacificado de que a medida protetiva na Maria da Penha você pode desistir. Eu não quero mais aquelas medidas protetivas. Eu não quero mais resolver a questão da guarda, não preciso mais da fixação da pensão, ele não vai mais vender os bens, não preciso mais do bloqueio, não preciso mais do afastamento, ele já pode voltar para casa. Ok, isso você pode desistir. Agora, a ação penal, o que muita gente confunde é isso. Na verdade, a Maria da Penha, ela acaba criando filhotinhos, vários processos. Como assim? Quando você faz a denúncia, você tem a primeira ação, que é a medida protetiva, é um processo. Apenso a esse processo, nós vamos ter o criminal, que aí pode ser lesão corporal, pode ser ameaça, qualquer crime praticado vai ser apensado. E aí nós vamos ter os cíveis. Um divórcio, uma dissolução de união estável, uma guarda, uma cautelar de bloqueio de bens, você vai ter os cíveis. O que acontece? A medida protetiva e os processos cíveis você pode desistir, mas o processo crime não. Seja o crime de ameaça, seja o crime de lesão corporal, seja uma tentativa de homicídio, esse processo, uma vez que você manifesta na delegacia o interesse de representar, a partir daquele momento, o titular da ação passa a ser o Ministério Público. Então, você, mulher, não tem mais a possibilidade de desistir, esse processo vai tramitar. É claro que fica um pouco mais prejudicada a prova, porque aí a própria mulher já não quer mais prosseguir com aquele processo. Mas o Ministério Público agora é o autor. Você, mulher, não tem mais controle sobre o andamento do processo criminal. Devagar, a gente está entrando assim no tema de terça-feira que vem. Vamos deixar para terça-feira que vem, porque tem muita coisa. É que nem escola, né? Uma puxando a outra, o merchan da escola aqui. Verdade. Rayane, vamos fazer uma pergunta aí, Rayane. Vamos atender nosso telespectador. A pergunta é do telespectador Paulo José. Quando uma criança é adotada pela união homoafetiva, quem tem direito à licença maternidade? O que faz o papel de mãe ou eles tiram para o ímpar? É interessante essa pergunta porque esse tema é muito novo. Né? O tema homoafetivo como um todo ainda é muito recente. Nós estamos aí há pouco mais de 4 anos discutindo essa questão do casamento homoafetivo em si. Mas, objetivamente nessa pergunta, o que a gente sempre tem que lembrar? Que vigora hoje o tal do princípio da igualdade, que é tentar tratar os iguais de forma igual. Então vamos lá, eu tenho um casal homoafetivo, como é que vai funcionar a tal da licença? Seja ela paternidade, seja ela maternidade. Como é que funciona? Vamos pensar num casal heteroafetivo. Como é que funciona no casal hétero? Aquela que exerce a função de mãe tem a licença maternidade. E aquele que exerce a função de pai, nós temos a licença paternidade. No casal homoafetivo vai ser igual.
Como assim vai ser igual? Não importa se são 2 homens ou se são 2 mulheres. Um deles vai ter a licença maternidade no período previsto em lei e o outro vai ter a licença paternidade. Isso não há como mudar. Eu não posso, por exemplo, beneficiar o casal homoafetivo concedendo a licença maternidade, que é muito maior do que a licença paternidade, para os 2. Olha o prejuízo que nós vamos ter na economia, na legislação trabalhista. Então a gente vai usar a mesma regra do casal heteroafetivo. Um deles tem uma licença maior para ficar mais tempo com a criança, até que seria, no caso, se a gente levar em consideração a questão biológica, seria da mãe, porque ela amamenta, ela passou por todo o trauma do parto e etc. Enfim, então, um dos 2, no casal homoafetivo, qualquer um dos 2, eles é que vão decidir entre eles quem é que vai ficar com a criança, quem é que vai fazer o papel ali mais próximo à criança, porque também a gente não faz mais essa divisão do papel de mãe ou do papel de pai. Hoje nós falamos em papel do genitor. Quem é o genitor que vai estar mais próximo da criança nesses primeiros momentos de adaptação dentro de casa? É ele? Ele vai ter a licença maternidade, o outro é paternidade. Num casal homoafetivo de 2 mulheres. Essa daqui que vai ficar mais tempo, ela vai ter a licença maternidade, que é maior, a outra vai ter normalmente a licença paternidade. A gente tem que se ambientar e acostumar com essas novas roupagens das famílias. Respondido aí, né, Rayane? Rayane, se tiver outra, pode mandar a pergunta. A próxima pergunta é da Elisângela de Cuiabá. O pai mora em uma cidade vizinha. Ele quer ter a guarda compartilhada, mas nunca deu atenção, carinho, amor para a filha. Inclusive, ele faz promessas, porém não cumpre. Ela considera o padrasto como pai. Neste caso, o pai tem a chance de conviver com a filha? Elisângela, o pai... Na própria pergunta já ficou claro que há esse envolvimento, essa relação de pai. Então, nesse caso, com certeza esse pai tem o direito de estar com a sua filha, o seu filho. Ele tem esse direito. Ah, mas ele nunca teve convivência. Mas será que não é o momento da gente oportunizar isso? A gente tem que começar a parar de dividir as famílias. Não importa se a criança gosta do padrasto, que ótimo, que bom, vamos ficar felizes com isso. Isso não impede que ela tenha contato com o pai biológico. Vamos fomentar essa união, essa relação. Agora, se você disser para mim, não, o pai biológico promete, não cumpre, fala que vai buscar, não vai buscar, a criança fica esperando, cria uma expectativa e aí ele não cumpre. Bom, aí ele já está criando prejuízo para a criança. Aí eu vou dizer para você que talvez realmente ele não tenha direito, mas... Caso ele queira se aproximar, com certeza o Poder Judiciário vai estar aberto para ele fazer o pedido dele de aproximação dessa filha e ter a convivência com ela. Rayane, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer ou a gente vai continuando aqui, falando um pouco do quadro. A pergunta da telespectadora Vanessa, do bairro Planalto de Cuiabá. A mãe não tem condições financeiras no momento de ficar com as filhas. Se deixar morar com o pai, a mãe tem o direito de ver as filhas? E neste caso, a mãe tem que pagar a pensão? Bom, Vanessa, pode ficar tranquila, não é a sua condição financeira que vai dizer se você tem direito de ficar com as suas filhas ou não. O que vai tirar o direito de você estar com a sua filha, com as suas filhas, é a relação que você tem com elas. Se for uma boa relação, você sempre vai ter acesso às suas filhas. Se você causar prejuízo, maus tratos, agressão, aí você corre o risco de não poder ver as suas filhas. Não há problema nenhum. No caso, a mãe passando por uma situação difícil, deixar essas crianças com o pai, em uma outra oportunidade, as crianças voltam para a mãe, não há problema nenhum. A condição financeira é irrelevante na hora da aplicação da guarda, tudo bem? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão da pensão. Olha, vamos pensar bem. Os 2 genitores, eles têm obrigações para com seus filhos. Mas se você está numa situação difícil e está procurando resolver isso, eu vou partir da boa-fé, da sua boa-fé. O juiz jamais vai dizer para você, olha, você tem que pagar 5 mil de pensão se você está passando por um momento difícil. Ele vai avaliar a sua situação, vai avaliar o quanto você está ganhando, qual que é a sua condição de vida. Eventualmente, a gente sempre diz o seguinte, os pais devem colaborar. O que é que você pode fazer por suas filhas hoje? Pouco? Faça pouco, mas faça alguma coisa. Então, pensão alimentícia é uma obrigação dos genitores. Faça alguma coisa, o pouquinho que você fizer, com certeza vai ajudar bastante. Não precisa ficar com medo, não, que o pai dessas meninas vai entrar com uma ação e você vai ser condenada a um valor absurdo de pensão. Não precisa ficar preocupada com isso. Rayane, vamos deixar um tempo, doutora Clarice, dar mais uma respirada.
Não esquecendo que toda segunda-feira nós estamos aqui, ou melhor, na segunda, na quarta e sexta-feira, com o Dr. Silvio Soares falando sobre direito do consumidor. Tá? E na terça-feira está oficializado, homologado a presença da doutora Clarissa Botega aqui no programa. Hoje ela veio para complementar devido a uma falha no sistema elétrico daqui da região aqui do Concil, e ela veio hoje para complementar, para dar uma satisfação para você, telespectador, das perguntas que foram muitas, que ficaram de ser respondidas, infelizmente não conseguimos na terça-feira. E na sexta-feira, na quinta-feira, nós temos o quadro Fala Mãezinha, com Tatiane Gaudêncio, que está aqui já no programa, com o nutricionista Gustavo Soares, que vai estar falando com vocês daqui a pouquinho. E na sexta-feira nós temos o quadro Moda e Prosa, que é um quadro apresentado pelo Tony Hudson, que com certeza vai estar aí fazendo esse trabalho maravilhoso, porque sexta-feira já é o começo do final de semana. Então, vamos começar com música e, de preferência, aqui, ao vivo. Mas acho que já dá para a gente faturar um pouquinho, né? Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos, ainda com a doutora Clarissa Botega, com o nutricionista Gustavo Soares e a Tatiane Gaudêncio. Daqui a pouquinho. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional, eu dou meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Agora você tem um lugar para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. Uma clínica médica popular completa, com preço justo e atendimento de qualidade. A Clínica São Benício conta com várias especialidades médicas reunidas em um só local. Consulta com hora marcada sem precisar ficar esperando meses por isso. Ganhe ainda mais desconto fazendo o cartão saúde da Clínica São Benício. Ligue e agende sua consulta. 3364-6465. 3364-6465. Que isso, um leão? Ele mesmo, o rei das selvas. Não sei se é isso. Só um pouquinho, o briefing é claro, é um predador no topo da cadeia alimentar. Eu sei, mas eu queria ver mais opções. Um tigre, então? Um urso? Não, nada muito agressivo. Sei lá, um alce, mas sem aqueles chifres. E o bicho vai precisar fazer algum som? Deixa eu ver. Uma ovelha. Boa, mas põe a juba do leão pra dar uma certa imponência. Todo mundo entende um pouco de propaganda. Procure quem entende muito. Qual o seu plano? Você é o único que pode alcançá-lo. Dedique-se com amor. Quando a gente acredita, acontece. Você pode sim chegar lá. Entrar para a história, entregar seu coração e começar a sonhar tudo de novo. Para cada um dos seus planos, o nosso é cuidar de você. Unimed Cuiabá. Em 2015, 40 anos de muita saúde. Programa Fiscal do Povo, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Um programa onde você, cidadão, tem vez e voz. Denúncias, notícias e muita informação. Apresentação, Jajá Neves. Programa Fiscal do Povo, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Aqui na TBO, Canal 8. Oferecimento, Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. De volta com o programa Veracidade na sua TBO Canal 8, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Agora o programa com uma roupagem diferente. Nós aqui trabalhando bastante agora nessa área jurídica, né? Três áreas importantes: consumidor, penal, área criminal e também direito de família, que é um problema bastante polêmico, mas que a gente vai fazer de tudo aqui para levar até você, telespectador, conhecimento, informações que com certeza nós vamos aí estar contribuindo com você, com a cidade, com a nossa querida capital, com a nossa querida Baixada Cuiabana. Eu quero aproveitar e cumprimentar todos os aniversariantes de hoje.
Feliz aniversário, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E que essa data realmente seja um marco da renovação. E espero que esteja aí assistindo o nosso programa. Essas felicitações vai em nome da nossa equipe aqui, em conjunto, para todos os que fazem aniversário na data de hoje. Que Deus abençoe vocês. Rayane, eu sei, hoje, doutora Clarice, nós temos o quadro da Tati, nós vamos invadir um pouquinho, tá, Tati? Uns 5 minutos, 10 minutos aqui, mas você vai ter seu espaço garantido. Eu quero só que Rayane faça algumas perguntas, tem algumas e tem bastante, eu acho, né, Rayane? Como é que está aí? Sim, os telespectadores estão participando, isso é muito bom. Rayane, se tiver pergunta que já foi respondida, você só pula, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Tudo bem. A pergunta é do Irley, do bairro Nova Esperança 2 de Cuiabá. O pai paga pensão, mas nunca viu a filha porque a mãe não deixou. Neste caso, o que ele deve fazer? Puxa vida, que situação difícil. O pai paga pensão e não pode ver a filha. Isso é grave, não pode. O pai tem o direito de ver a criança. Caso o pai queira, ele tem todo o direito de entrar com uma ação e pedir em juízo, uma decisão judicial que autorize ele a ver sim a filha dele. Não tem porquê. A pensão alimentícia ela não é vinculada à guarda, ao direito de conviver com o filho. Mas nesse caso, se ele está pagando regularmente, está tudo certo, com certeza ele tem todo o direito de ver essa criança, a não ser, vou fazer uma ressalva, que ele já tenha praticado algum ato ou que ele coloque em risco essa criança. Caso não haja esse risco, ele tem todo o direito de ver a criança. É só entrar com uma ação e pedir a regulamentação da visita ou até mesmo a guarda compartilhada. Rayane, com você. A próxima pergunta é da Marisa, do bairro Três Poderes. Ela está querendo se separar do marido, porém, ele está ameaçando que se ela separar, ela não vai mais conviver com a filha. O que ela deve fazer nessa questão? Olha, Marisa, não há nenhuma vinculação entre a separação do casal e a relação com os filhos. Aliás, deve ser ao contrário. O casal, quando entende que não existe mais um motivo para ficar junto, ele tem todo o direito de partir para relações novas, para uma vida nova, enfim, acabar aquela relação. Mas a relação com os filhos, ela não acaba. A relação com os filhos, ela é eterna. É por isso que o nome está lá da mãe e do pai no registro de nascimento. Isso não muda nunca. Então, é importante esclarecer isso. Se você quer a separação, seja o divórcio, seja a dissolução de união estável, não sei qual é o seu caso específico, e ele está te ameaçando em razão dessa separação, faça um boletim de ocorrência lá na Delegacia Especializada de Violência contra a Mulher. Você tem todo o direito. Próxima pergunta. Acabou, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Nós estamos aqui com o quadro da Tatiane Gaudêncio e a doutora Clarice vai ficar com a gente aqui. Por favor, doutora Clarice, não vai embora. Eu quero, Tatiane, qual que é o tema de hoje? Me perdoe ter invadido um pouquinho esse quadro importante que já está pré-agendado. Bom, boa tarde novamente. O quadro dessa semana a gente vai falar sobre alimentação na gestação. Mas antes, né, Luísa, a gente começar a falar, foram feitas algumas perguntas semana passada referente à dificuldade de engravidar. Eu conversei com o ginecologista Danilo Zanirato e ele respondeu através de um vídeo. Então vamos colocar o vídeo. Vamos. Pronto? Meu nome é Danilo Zanirato, eu sou médico, ginecologista e obstetra. A Elisângela fez uma pergunta de que ela está há 4 anos tentando engravidar e não consegue, e como é que ela deve fazer. Olha, Elisângela, não é muito fácil não. Existem inúmeras causas, várias causas possíveis de infertilidade, inclusive a do marido. Então, o próprio marido, que você falou que tem 64 anos de idade, vai ter que fazer um exame com o urologista, um exame de espermograma inicialmente, e a mulher tem que passar por vários exames. O conselho que eu dou inicialmente é o seguinte: vai num ginecologista, que ele vai fazer os exames mais simples primeiro, e se tiver alguma causa mais simples, ele resolve. Não tendo uma causa simples, sendo uma coisa mais complexa, aí é mais complicado, que tem que ir numa clínica de infertilidade. Aqui em Cuiabá tem algumas clínicas de infertilidade. Aí são exames de alto custo e de alta complexidade e meio demorado. Tudo é possível. Se você já teve 2 filhos, como você fala, é possível que tenha de novo. Então, primeiro tem que procurar o profissional para fazer os exames apropriados. A Camila perguntou se o exame de laparoscopia para endometriose pode trazer algum dano para o nenê.
Aí tem um certo engano seu, Camila. Se você estiver fazendo exame para endometriose, sinal que você ainda não engravidou. Na gravidez não se faz laparoscopia para endometriose. Pode até ser feita laparoscopia para suspeita de gravidez ectópica, que seja gravidez nas trompas, mas para gravidez, para pesquisa de endometriose não se faz na gravidez, né? Então não haveria risco para o neném. Agora, a laparoscopia para outras indicações na gravidez, o risco para o bebê é pequeno. E para a mãe também, sempre tem algum risco, envolve anestesia geral, é um procedimento que invade a barriga, invade a cavidade, né? Então sempre tem seus riscos, mas são riscos mínimos que com boa experiência do anestesista, dos cirurgiões, eles são bem minimizados e você pode se submeter tranquilamente se for necessário. Muito obrigado aí, doutor Danilo, pelas respostas aí do nosso telespectador. Tatiana, muito obrigado aí, viu? De nada. Eu espero que tenha respondido a pergunta da Elisângela e também da Camila. Bom, e para começar o quadro de hoje, né, tá aqui do meu lado o nutricionista Gustavo Soares, e eu já vou perguntar, Gustavo, quais alimentos a gestante deve consumir diariamente? Boa tarde, Tatiane. Boa tarde. Uma alimentação equilibrada, ela é muito importante nessa fase de gestação. Então, o que a gente tem que procurar? Comer proteínas magras, como carne bovina magra, um peito de frango, carne de frango, um ovo. Procurar carboidratos integrais, como batata doce, mandioca, arroz integral. Consumir bastante frutas, verduras, legumes, né? E não abusar de frituras, doces, né? Porque você está com um serzinho ali gerando, então você precisa ter uma alimentação bem equilibrada nesse ponto. Eu queria até aproveitar esse gancho. Quando você fala equilibrada, às vezes o médico fala assim, essa criança está nascendo, está ainda formando os ossos. Tem algum tipo de alimentação que você especificamente orienta essa mãe para comer, para dar esse pontapé? Porque esse bebê está aí, vai para o 3º mês, daqui vai para o 6º mês. Tem essa alimentação equilibrada, ela vale do começo até o final da gravidez. A alimentação equilibrada, ela vai desde o 1º mês até o último. Não tem uma específica, não, né? Não tem uma específica. O que vai acontecer depende da patologia da mãe, né? Que você vai o quê? Se ela está com uma deficiência de cálcio, se ela está com uma deficiência de algumas vitaminas, você vai suplementar, né, essa mãe com algumas vitaminas, minerais, como ferro, vitamina B, ácido fólico, né? Dependendo de uma proteína líquida, como whey protein, depende do caso. Então, assim, de uma forma geral, a alimentação equilibrada, ela vai valer desde quando ela descobriu que está grávida até o dia do parto. Mas aí tem que ver cada patologia, cada mãe, cada patologia. Tem que consultar o médico para ver o que está acontecendo através de exames. E aí você procura um profissional responsável, um nutricionista, para adequar essa alimentação. Doutor, Tatiane, vou roubar mais um pouquinho esse espaço seu. Doutor, essa questão do nutricionista. Eu tenho, assim, por conhecimento prático mesmo, várias mulheres grávidas, elas dificilmente têm um nutricionista durante esse período de gestação. O que está acontecendo? A rede pública, ela tem esse profissional para que possa dar esse suporte para essa mulher grávida? Olha, Luiz, a rede pública ela tem esse suporte. A questão quanto tempo que a mãe vai conseguir fazer essa consulta, vai conseguir agendar essa consulta. A gente sabe que o sistema público hoje nosso ele é demorado, né? Não tem profissionais suficientes, deveria ter aí um empenho maior também do Conselho de Nutricionistas para ter o maior número de profissionais aí na área de saúde e atender a população de baixa renda, né, e que precisa dos serviços do profissional. Tatiane, você tem um material que... Tem uma pergunta em vídeo da Suelen Santos que ela fez para o nutricionista. Pode rodar. Tá. Vamos fazer o seguinte, com relação ainda a esse nutricionista. Eu falo isso até por uma curiosidade, além de ter acompanhado, até, doutora Craíce, não sei se me ajuda nisso aí, até para plano particular, você não encontra nutricionista com atendimento que não seja com menos de 60, 90 dias de agendamento. Isso então é uma carência muito grande. E eu tenho observado muitas mulheres grávidas com problema, principalmente aquela senhora, aquela mulher de baixa renda, aquela que, mesmo com seu marido, ela tem essas dificuldades devido ao poderio financeiro, ou ela está com anemia,
ou ela está com uma série uma série de problemas em consequência justamente da falta dessa alimentação. Você tem alguma uma solução para esse caso? Que tipo de alimento aquela cidadã, aquela senhora carente, que não tem como fazer essa alimentação de forma equilibrada, balanceada, tem algum alimento específico que ela possa encontrar dentro do meio em que ela vive? Olha, Luiz, é claro que o poder econômico ele é muito importante, né, no caso, para a população de baixa renda. Mas, assim, tem algumas coisas que você consegue fazer em casa. Plantar algumas verduras, algumas hortaliças, que é de fácil plantio em casa, não necessita de grandes espaços. Assim, hoje, uma alimentação equilibrada não quer dizer necessariamente uma alimentação. Você pode consumir produtos mais baratos, com cor, muito importante, né, para o nosso corpo, e não gastar tanto. Tem a outra parte, que é, no caso que a gente estava conversando aqui antes, que é sobre a questão de algumas vitaminas e minerais, que até a doutora Clarissa, a gente vai explanar um pouquinho mais sobre isso, sobre o alto custo, né? Então, tem algumas vitaminas e minerais, alguns suplementos, que você vai encontrar em alguns postos de saúde e outros não. Aí vai depender se você vai conseguir entrar com uma ação, fazer alguma coisa. E a doutora Clarissa vai falar, Maia, vou passar a bola para ela, né, nesse ponto, porque ela entende melhor do que eu. Ainda bem que estamos com a operadora do direito aqui, né, para garantir o direito do cidadão, né? Mas muita coisa dá para você plantar em casa. Por exemplo, temperos, ervas, alface, rúcula. Isso tudo dá para fazer no cantinho e fazer para você estar alimentando. Então, tem bastante vitaminas e minerais nessas hortaliças em casa. Né? Doutora Clarissa, vamos falar dessas questões aí, desses remédios de alto custo, como o doutor falou aí. Essa questão da alimentação especial da gestante, ela tem, inclusive na própria lei dos alimentos gravídicos, né, uma das responsabilidades que o suposto pai tem no pagamento dos alimentos gravídicos é a manutenção da alimentação especial. Isso está na lei, alimentação especial para gestante. E aí a gente vai para essa parte um pouquinho do poder público. Como é que o poder público vai atender essa gestante? Qual é o problema? O poder público ele tem uma lista da medicação que pode ser fornecida, ou na farmácia de alto custo, ou nos postos de saúde, ou na UPA, lá no seu bairro, no centro comunitário, enfim. Tem uma lista dessa medicação, dessas vitaminas e tal. Caso você precise desse produto, desse remédio, dessa medicação ou dessa vitamina e não tenha, eventualmente até caberia, como o Dr. Gustavo falou aqui, uma ação para que o poder público forneça isso para você. Nós temos dois problemas. O primeiro problema é que algumas vitaminas não são consideradas essenciais e aí não constam da lista do poder público. Então, você não vai, mesmo que entre com a ação, você provavelmente não vai conseguir isso. E o outro problema é a demora do processo. E aí, eu não vou culpar muito o Poder Judiciário, porque eventualmente você vai pedir uma liminar e o Poder Judiciário vai te conceder a liminar. Porém, Poção, nós estamos com alguns problemas dentro da saúde pública que as liminares às vezes não são cumpridas porque o poder público não tem como te atender, não tem aquela vitamina, não tem aquele produto, não tem como fornecer para você aquele atendimento que o juiz determinou. Então, infelizmente, caso você não consiga essa medicação num posto de saúde ou num centro de atendimento, e caso não conste da lista do poder público, muito provavelmente você vai ter que conseguir do próprio bolso mesmo. Ou, em outras palavras, esperar e deixar na mão de Deus, né? Porque dinheiro não vai ter. É verdade. Doutor, com relação ainda, eu quero falar que são dos alimentos. Tatiana, você quer fazer alguma indagação, doutor Gustavo? Bom, eu queria saber, além desses alimentos que a gente deve consumir, quais que devem ser evitados? Por exemplo, a canela, muita gente fala que não pode usar. Isso é verdade ou não? A canela, ela tem assim como a canela, a carqueja, ela tem alguns princípios abortivos, né? E também alguns produtos à base de cafeína, né? Como café, chá verde, eles são muito estimulantes para o bebê, então atrapalha o desenvolvimento. Então é interessante evitar esse consumo de produtos estimulantes, né? Com a base de cafeína, alimentos muito gordurosos, é muito importante evitar. Alimentos muito doces, né, para evitar o pico de glicemia,
na gestação, para você não ter uma diabetes gestacional. O sal também tem que estar equilibrado para não ter hipertensão, né? Então, essa alimentação equilibrada, você pode comer de tudo um pouco, mas com moderação. E claro, lembrando, cada mãe tem um problema específico. Umas podem, outras não. Temos mãe que é intolerante à lactose, tem mães que é intolerante a glúten. Então, sempre trabalhar em cima da patologia da mãe. Então, tem que ter uma alimentação equilibrada. Equilibrada. Doutor Gustavo, eu vejo muitas, isso aí eu acho que todo mundo já convive, já viu isso. Muitas mulheres grávidas assim, às vezes já quase no seu 7º, 8º mês, tomando muita cerveja, tomando umas cachaças, os goró. Isso atrapalha alguma coisa? Com certeza, Luiz. O álcool ele é muito danoso para a criança, ele é danoso para o sistema hepático dessa mãe, porque é o fígado que metaboliza todos os nutrientes e vai para essa criança também na corrente sanguínea. Então, o álcool, o fumo, drogas, tudo isso vai trazer prejuízos para esse bebê futuramente. Pode dar até malformação, né? Malformação, várias patologias, né? Até tem estudos, né, de filhos de mães alcoólatras ou fumantes, a criança vinha a ser dependente também desse mesmo vício. Então, o que você puder evitar é melhor para o seu bebê. Doutor Gustavo, eu ainda vou voltar ainda com aquela família lá do bairro carente. Uhum. A questão do alimento, o alimento balanceado, equilibrado, já não tem condições mesmo de ter, por questões realmente estruturais. Vamos falar de algum alimento básico, a carne, por exemplo. O que substituiria a carne para essa mulher grávida? Que tipo de comida, de alimento ela poderia estar ingerindo para substituir a carne? Você fala carne vermelha? A carne vermelha. Você tem o ovo, que você pode substituir. Você tem as proteínas vegetais, como a ervilha, o grão de bico, a lentilha. Então, você pode estar substituindo, que tem a proteína vegetal. Então, fazendo esse balanceamento aí. São produtos que não são muito caros, né? Mas a atual economia hoje está um pouquinho complicada. Então, assim, tudo hoje está pesando no orçamento. E o que você vai fazer? Você vai dosar. Então, assim, um dia na semana, come carne vermelha. Outro dia, o peito de frango. Outro dia, quando tiver em promoção peixe, né, comer o peixe, dosar com a proteína vegetal, e você vai balanceando assim o orçamento e tendo uma inclinação bem equilibrada, porque você está pegando várias fontes de nutrientes em vários alimentos ao longo da semana. Associado a um exercício físico. Isso, é muito importante também. Eu trabalho dentro de uma academia e eu vejo o quanto também é benéfico a atividade física para essas mães. A questão do tônus muscular, a questão da recuperação pós-parto, independente se ela vai ter parto normal ou cesárea, a questão do controle da pressão arterial, o controle da diabetes ou da glicemia, dependendo do caso da mãe. Então, aí você me pergunta às vezes, Luiz, a Tatiana está me perguntando, tem mãe que faz até um dia antes de ter o filho? Tem. Tem mães que não. Ocorreu algum sangramento, ocorreu algum problema, teve que parar antes. Mas nós já temos clientes lá que foram, até o último dia, no outro dia, estava tendo filho super tranquilo. Né? Então, depende de cada mãe. Esse tem aí é manter uma relação sexual, né, com a esposa. Vamos falar bem aberto para esse povo. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser falar com o doutor Gustavo, eu quero consultar com o doutor Gustavo, tem algum telefone para contato? Tem sim, Luiz. É 8112-7623. Tem a Academia Vicente Soares, onde eu trabalho, e na Clínica Gastrocenter também, ali perto do Shopping Goiabeiras. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença. A gente agradece em nome do programa. Muito obrigado. Tatiana, você que faz parte do quadro, muito obrigado pela sua presença. Bom, muito obrigada. Obrigado à TBO por esse espaço, para a gente estar falando sobre maternidade. Eu só queria fazer um agradecimento rapidinho. Queria agradecer a vocês, o nutricionista, o doutor Danilo Zanirato, né, por estar respondendo essas perguntas que vocês podem estar mandando para a gente, e também o Edson Andrade, que está ajudando com a questão das filmagens para o quadro. E na quinta-feira vai ter o quê? Na quinta-feira vai ter o quadro sobre desenvolvimento do feto no primeiro trimestre. Doutora Clarissa Botega, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada, eu que agradeço. Assumi agora um compromisso, toda terça-feira estarei aqui. Próxima terça-feira nosso tema será União Estável.
Tem o WhatsApp do programa, tem o e-mail do programa, eu vou ficar aqui à disposição, agradeço o espaço, agradeço ao Poção pela oportunidade, o telespectador aproveite, né? Vamos tirar as dúvidas, eu acho que isso é muito importante, o direito de família tem que estar mais perto da população, tem que estar mais perto de você, então estaremos aqui à disposição de vocês. Para vocês que nos acompanhou até nesse momento, muito obrigado, esperamos amanhã, nesse mesmo horário, com o programa Veracidade, amanhã, sexta-feira, não perca, e até sexta, se assim Deus nos permitir. Tenham a todos uma excelente tarde.